Sabe, o final do século XVIII foi um momento de virada total na história. Pensa só, não uma, mas duas revoluções gigantescas aconteceram quase ao mesmo tempo. Uma foi política, a outra industrial. E juntas, elas simplesmente redesenharam o mundo como a gente conhece. Para a gente entender como tudo isso se encaixa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a queda da monarquia francesa. Depois, vamos pular para o barulho das primeiras fábricas e, por fim, a gente junta tudo para sacar o mundo que essas duas forças criaram. Então, vamos começar por aqui. Imagina esse cenário. De um lado, uma revolução que derruba um reino à base das ideias, da política. Do outro, uma revolução muito mais quieta, quase silenciosa, que estava reconstruindo o mundo inteiro com ferro e vapor. Olha só esse contraste. De um lado, o mundo antigo, o poder absoluto, o luxo da corte do rei Luís XVI. Do outro, o que viria a ser o futuro, a força bruta das chaminés, das fábricas que não paravam. Foram esses dois mundos que bateram de frente para criar a nossa era. E é aí que a gente chega na grande pergunta que vai guiar essa nossa análise. Como é que pode, né? Como que dois eventos que parecem tão diferentes, a queda de um rei e a invenção de uma máquina, conseguiram juntos mudar o planeta inteiro? Vamos começar pela parte política, então. Para entender por que a França explodiu, a gente precisa olhar de perto as pressões, tanto sociais quanto econômicas, que transformaram o país num verdadeiro barril de pólvora prestes a estourar. Bom, qual era a situação na França? A gente pode resumir assim. O país vivia no que chamavam de antigo regime. O rei tinha poder absoluto, total, e diziam que isso vinha de Deus. Enquanto ele e a corte viviam num luxo absurdo, era o povão que pagava o imposto altíssimo para bancar essa vida boa. E para completar, novas ideias do iluminismo sobre liberdade, sobre direitos, começaram a circular, fazendo todo mundo se perguntar, peraí, isso tá certo? E essa desigualdade era oficial, viu? A sociedade era dividida em 3 estados. O clero e a nobreza, que eram o primeiro e o segundo estado, tinham todos os privilégios e, o principal, não pagavam um centavo de imposto. Já o terceiro estado, bom, era todo o resto da população. E adivinha? Eram eles que pagavam todas as contas. Essa injustiça foi a gota d'água. Com os motivos bem claros, vamos ver agora como essa revolução aconteceu na prática. Foi uma coisa muito rápida, que passou de um simples protesto para uma mudança completa do país. O grande momento, o estopim de tudo, foi a queda da Bastilha. Aquela prisão antiga era o maior símbolo do poder do rei. Então, quando ela caiu, em 14 de julho de 1789, não foi só uma vitória militar, foi um recado, um ato simbólico que espalhou o fogo da revolução pela França inteira. E as mudanças vieram numa velocidade impressionante. A nova Assembleia Nacional não ficou de braços cruzados, não. Em coisa de 2 anos, eles viraram a França de cabeça para baixo. Criaram a famosa Declaração dos Direitos do Homem, tomaram os bens da Igreja e ainda escreveram uma Constituição novinha em folha. Só que, claro, nem todo mundo que fez a Revolução pensava igual. Logo apareceram os grupos políticos. De um lado, os jacobinos, que eram mais radicais e queriam o fim da monarquia de vez. Do outro, os girondinos, mais moderados. Essa briga interna pelo poder ia levar a Revolução para um caminho bem mais violento. E foi exatamente o que rolou. Os jacobinos, com o Robespierre na liderança, tomaram o poder. Eles proclamaram a República e, para o espanto de toda a Europa, mandaram o rei Luís XVI para a guilhotina. Aí começou o chamado Período do Terror, uma perseguição maluca que matou milhares de pessoas. A ironia disso tudo, a violência só acabou quando o próprio Robespierre foi guilhotinado também. A consequência de todo esse caos foi que as pessoas queriam ordem, a qualquer custo. O governo que veio depois do terror era muito instável, e isso abriu a porta para um general jovem e muito ambicioso, Napoleão Bonaparte, dar um golpe e tomar o poder, prometendo botar a casa em ordem. Agora, a gente vai mudar completamente de cenário. Enquanto a França estava nesse caos político todo, lá na Grã-Bretanha, uma outra revolução muito mais silenciosa e tecnológica estava começando. E ela ia mudar para sempre o jeito como a gente produz as coisas e vive em sociedade. Mas por que logo na Inglaterra? Bom, o país tinha a combinação perfeita. Tinha uma burguesia com grana e poder político pronta para investir. Tinha também muita matéria-prima, como carvão e ferro. Tinha muita gente se mudando para a cidade atrás de emprego. E para fechar,
tinha a marinha mais poderosa do mundo para proteger os seus navios de comércio. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, é só olhar como a produção mudou. A gente saiu de um trabalho artesanal, feito em casa, para manufatura, com a galera reunida em oficinas. Mas o grande pulo do gato foi a indústria. O uso de máquinas a vapor, a produção em massa, a capacidade de fabricar coisas simplesmente explodiu. E a grande estrela dessa época, a invenção que foi o coração de tudo, foi a máquina a vapor. Ela foi o motor da Revolução Industrial, literalmente. Queimando carvão, ela gerou energia que fez as fábricas funcionarem, que moveu os trens e os navios. O mundo, de repente, ficou menor e muito mais rápido. Só que toda essa transformação teve um preço, e um preço humano muito alto. Agora a gente vai mergulhar nas consequências sociais da industrialização, principalmente para a vida da nova classe de trabalhadores que surgiu. A vida dentro das primeiras fábricas era uma coisa brutal. As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. As condições eram horríveis, perigosas, sem pausa para nada. E não existia nenhuma lei para proteger os trabalhadores. Acidentes de trabalho e doenças eram parte do dia a dia. E talvez a parte mais cruel de tudo isso tenha sido o trabalho infantil em massa. Crianças eram obrigadas a trabalhar nas mesmas jornadas exaustivas, em condições desumanas, recebendo salários de miséria. Era uma exploração sem limites. Claro que, com tanta exploração, uma hora a reação ia vir. Foi aí que surgiram os primeiros movimentos de protesto, como o dos luditas. Eles não viam as máquinas como progresso, mas como a causa de todo o sofrimento deles. E a forma que eles encontraram para protestar foi quebrando as máquinas. Agora, chegando na reta final, chegou a hora de amarrar todas as pontas. A gente vai ver como o impacto combinado dessas duas revoluções moldou o mundo em que a gente vive hoje. É aqui que os dois legados se encontram. A Revolução Francesa nos deu a política moderna, as ideologias, a ideia de nação, os direitos do cidadão. Já a Revolução Industrial nos deu a economia moderna, o capitalismo, a classe trabalhadora e essa eterna discussão entre o progresso e o seu custo social. Juntas, elas são a base do nosso mundo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se o século XVIII foi definido por essas revoluções, uma na política e outra na indústria, quais são as grandes revoluções, as grandes forças que estão definindo a nossa própria época? A resposta para isso, bom, ela está sendo escrita agora mesmo.